2. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor, porque Ele é bom. Sabe, às vezes começamos a adorar, e a adoração é tão boa que dá a impressão que a gente vai voar nas asas dos anjos, nas asas do Espírito. E é algo que nos completa por completo. Enche todo o nosso ser, o nosso coração. E tudo aquilo que você estava sentindo falta, ou dá a impressão que você está com saudade de alguém, ou dá a impressão que está fazendo falta alguma coisa na tua casa, ou dá a impressão que está fazendo falta no teu corpo alguma coisa, quando você adora o Senhor. Nessa dimensão do Espírito, você é preenchido totalmente dele e tudo aquilo some. Você fica completo. Não sei se vocês entendem isso. Adoração é algo muito tremendo. Mas não é uma adoraçãozinha que você fala uma repetição, não. Inicialmente é uma repetição, mas depois você entra no nível do Espírito, no qual Jesus disse, meu Pai está à busca. É dessas pessoas que me adoram em espírito e em verdade. E muitas vezes, como nós não conhecemos o nosso espírito, então nós não conseguimos entrar em espírito, porque nós estamos todo o tempo das nossas vidas andando na carne. E quando nós andamos na carne, nós não conseguimos andar no espírito. Entende? Então, andar na carne é uma coisa e andar no espírito é outra coisa totalmente diferente. Então, quando nós aceitamos Jesus, nós chegamos perto dele e aceitamos, convidamos ele para entrar no nosso coração. Mas não pode parar aí. Ainda tem uma caminhada. Agora eu preciso de conhecer a pessoa que eu me entreguei totalmente para ele. É aonde que eu vou adorar para ter esse relacionamento amoroso, íntimo, com a pessoa que você se entregou totalmente. Entende? Confiou nele a sua vida, entregou, então agora vamos conhecê-lo como ele realmente é. Então você entra no altar da adoração. É diferente, quando você vem para Jesus, você entrega a sua vida a Jesus. Agora você tem que ter uma caminhada e entrar no altar de adoração para conhecê-lo verdadeiramente, em espírito e em verdade. E eu quero dizer para você, eu já fui crente muitos anos, mas depois que comecei a adorar e aprendi a entrar no Espírito e ter essa intimidade com Deus, aí então eu comecei a viver. Uma vida entrou dentro da minha vida, se misturou. Sabe? Então hoje eu posso ver o que é aquilo que está escrito na Bíblia que diz alegria do Espírito de Deus tem que estar em nós. Entende? Então vem as dificuldades. Você passa pelas dificuldades com uma facilidade tão grande, porque ela não consegue te atingir. Você sempre está, como diz aí fora, na crista da onda. Ela passa por baixo e você está em cima. Não consegue atingir. Então, hoje eu entendo aquilo que Paulo dizia ali em Efésios 6, se revestir da armadura de Deus. Por quê?
Porque quando aquele soldado colocava aquela armadura no reino físico, os outros jogavam a flecha, mas aquela armadura era toda de cobre, era de cobre, né? Então a flecha vinha, às vezes muitas flechas com a ponta de fogo, ponta envenenada, batia na armadura e voltava, não atingia a pessoa. Então, quando Paulo disse revestir da armadura de Deus, quando nós entregamos as nossas vidas para Jesus e vamos caminhar mais um pouquinho para conhecê-lo como realmente Ele é, nós vamos então adorar a Deus e entrar num nível cada dia mais, andando na presença dEle, até que nós venhamos a conhecê-lo como realmente Ele é, na adoração. E quando nós estamos adorando a Deus, que nós começamos a conhecer Ele com intimidade, o que acontece? Nós nos revestimos com essa armadura. Porque o medo que nós tínhamos, não temos mais, aquele espírito de medo foi embora. E o Senhor nos reveste com uma unção de coragem, de ousadia. Entende? Aqueles espíritos que vêm todos caminhando para botar medo, para botar pavor na gente, eles vão embora, porque eles não conseguem ficar em meio à adoração, porque quando nós adoramos, o Senhor se faz presente. E estamos revestidos com uma nova vestimenta. Amém? Então, é aquela couraça que vem. Os inimigos ficam doidos, querendo arrumar uma frestinha onde não tem armadura para jogar a flecha. E muitas vezes nós tiramos a nossa armadura de vez em quando e as flechas vêm e nos atingem. Aí vem as tristezas, as amarguras, a depressão, a doença, a fofoca, o disse-me-disse. Por quê? Você distraiu e tirou a armadura de Deus. A distração é o lugar aonde o inimigo gosta. Aí ele vai conseguir atingir os filhos de Deus quando nós estamos distraídos. Por isso que nós temos que estar tempo inteiro com a espada na mão, tempo inteiro adorando o Senhor, porque quando nós estamos adorando com essa adoração que toca o coração de Deus, você está falando a própria palavra de Deus na sua boca, declarando quem Deus é, porque Ele é grande mesmo. E não adianta dizer que Ele não é, porque Ele é, e ponto final, acabou-se. Não é? Na hora que nós estamos vindo, até conversei com a irmã Neiva, que eu olhei tudo negro, esse lado aqui era as nuvens, mas escura. Ela disse que aqui ficou tudo escuro mesmo, negro. Eu vinha de lá, da minha casa, e via aquilo tudo negro. Eu falei, Senhor, tenha misericórdia, da onde que vai cair tanta água, tanta tempestade, afasta. De repente começou a ventar. Choveu aqui, mas não choveu do jeito que estava prometendo aquelas nuvens negras. Por quê? Nós temos um Deus que é poderoso para preparar chuvas, tempestade, para trovejar, para fazer o que Ele bem entende e o que Ele quer, porque Ele é poderoso. É Ele que faz sair das entranhas da terra os vulcões, os furacões, e você olha, aquilo chega a te dar medo. Mas se você olhar com seus olhos bem abertos, você vai ver, Jesus está no meio daquele furacão. Ele está lá no meio. Ele que criou, Ele que saiu das profundezas da terra e trouxe esses furacões, os maremotos, essas placas tectônicas. Tudo isso está debaixo do controle de Deus. Por isso que nós podemos cantar, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Ansiamos pela presença dEle. A presença dEle nos faz falta.
sem a presença dele. Nós não temos motivação para estar nessa terra dos viventes. Não vale a pena viver sem ele. A vida não tem cor, não é colorida. Sem a presença de Deus em nossas vidas, ela não tem cor, a vida não tem cor, ela não é colorida. Ela é preto e branco. É Jesus que colore, que coloca cor. É Ele que dá vida. Tudo que nós temos que fazer é adorar todo o tempo. Estar na presença dEle e encher o nosso coração com a alegria dEle, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Quando nós nos alegramos no Senhor, Ele também se alegra em nós. E nós somos fortalecidos. Amém? Glória a Deus por isso, eu louvo a Deus. Porque um dia, nós que estamos aqui podemos conhecer Ele com mais intimidade. E podemos experimentar as coisas grandes e maravilhosas de Deus. E podemos olhar todas as coisas desse mundo que acontece com outros olhos. Sem estar murmurando. Eu vou murmurar porque a minha empregada não foi hoje. Porque ela está faltando. Murmurar coisa nenhuma. Tem uma casa para morar, uma cama para dormir, um cobertor para me cobrir. Eu louvo a Deus por tudo isso. A chuva que caiu sobre a terra para refrescar. Nós, em vez de olharmos para as coisas, para as grandezas de Deus e as coisas lindas e maravilhosas que Ele tem nos proporcionado, nós começamos a olhar para as coisas ruins e começamos a comentar tudo aquilo. Em vez de comentar as coisas boas. Entende, querido? Dei somente um exemplo aqui. Eu louvo a Deus porque hoje amanheci com vida e com saúde. Mais um dia. Obrigada, Jesus. Eu louvo a Deus porque eu vou sentar na minha mesa e tem comida para comer. Eu glorifico o nome do Senhor por este alimento. Entende? Vamos viver cada dia, cada minuto, cada hora, com todas as bênçãos que o Senhor tem nos dado, louvando e agradecendo a Deus, todo o tempo. Amém? Louvado seja o nome do Senhor, porque Ele é bom, porque Ele é grande, porque Ele realmente é poderoso. E você pode gloriar em Deus, porque podemos livremente adorar este Deus que é poderoso. Isso não é para qualquer um, não. É uma honra muito grande poder desfrutar da presença dEle aqui em adoração quando nós estamos adorando. No mesmo espaço. Sentir o perfume dEle. Desfrutar da presença dEle, do amor dEle. Isso não é para qualquer um. Você pode se sentir muito honrado por poder desfrutar da presença dEle e do néctar se misturando nas nossas vidas. O néctar do Senhor. Por isso que a vida se torna colorida. Como diz meu neto, colorida. Amém? Glória a Deus. Aleluias. Então eu fico tão entusiasmada na hora da adoração, queridos, porque eu sinto o Senhor me tocando, me abraçando. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Paulo aqui fala a verdadeira sabedoria, o ensino do Espírito Santo. Entretanto, ali em 1 Coríntios 2:6, entretanto expomos sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria deste século, nem dos poderosos desta época, que se reduzem em nada, mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, o qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa, Para a nossa glória ou para a glória dele? Para a nossa glória. 8.
Sabedoria essa que nenhum dos poderosos destes séculos conheceu, porque se a tivesse conhecido, jamais teria crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nolo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas prescruta, até mesmo as profundezas de Deus. Guarde isso aí. O Espírito, porque o Espírito a todas as coisas prescruta, até mesmo as profundezas de Deus, porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Vamos repetir. Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinada pela sabedoria humana, mas ensinada pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruí-la? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Vamos repetir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Fala assim, bota a mão na tua cabeça. Eu tenho a mente de Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Vamos estar profetizando isso sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Paulo entra num campo muito difícil para entendermos, não é qualquer pessoa que entende isso, porque só aqueles que andam em espírito é que vai entender as coisas espirituais. Se nós estivermos na carne, nós não vamos conseguir entender as coisas do Espírito de Deus, porque só Ele pode prescrutar até as profundezas de Deus. E quando nós estamos ligados ao Espírito de Deus, quando nós permitimos que o Espírito de Deus venha tomar controle das nossas vidas, o nosso espírito fica interligado com o Espírito de Deus. Por isso ele diz, então o Espírito de Deus que pode prescrutar até as profundezas de Deus, porque ninguém pode conhecer a Deus, senão pelo Espírito. Entende, queridos? Então, quando nós estamos hoje vendo, eu, por exemplo, posso falar por mim mesmo, há muitos anos que eu sou cristã, eu ia na igreja, eu era até professora de escola dominical, eu ensinava o povo, mas com aquela sabedoria humana, sabe?
que você fala, mas não toca no profundo do íntimo da pessoa, que é o espírito. Então a pessoa vem, escuta, sai do mesmo jeito. Se entrou pecador, sai pecador. Se entrou mentiroso, sai mentiroso e continua mentindo, e continua roubando, continua futricando. Por quê? Porque ouviu, está ouvindo todo o tempo mensagem decorada, estudada pelo espírito humano, pelo homem, que fez faculdade para aprender, que já sabe fazer um estudo para poder tentar convencer as pessoas, mas o único que pode convencer é o Espírito Santo de Deus. Não estou falando que não devemos fazer faculdade. Não tira a palavra da minha boca. Estou dando um exemplo. Entende? Então, se nós não buscarmos esse relacionamento com Deus, para que realmente possamos começar a caminhar em espírito, nunca vamos ser mudados nem transformados, mas nós estamos chegando num tempo em que Jesus está anunciando a sua volta, da mesma forma que usou um João Batista para anunciar a vinda, o nascimento de Jesus. Ele está usando agora seus profetas para anunciar a volta de Jesus. Está no tempo, e se nós realmente não nos movermos no Espírito para ouvir a voz do Espírito Santo de Deus, para ser mudados e transformados, não por fora, mas dentro, vamos continuar aqueles crentes frios, crente geladeira, crente que não crê em nada, crente que está até aqui na testa de religião, de conhecimento humano, mas nada de Deus. Entende, queridos? E é isso que Paulo está falando. E ele diz assim, está escrito, das coisas de Deus, nem olhos viram, 9, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Se nós buscarmos viver uma vida de adoração, eu não prometo você que logo nos primeiros dias, nos primeiros momentos, você vai ser um adorador. Mas eu declaro, como eu fui mudada e transformada, você também pode mudar. É persistir, persistência em adorar. Por quê? Porque há muita perseguição no reino físico e no reino espiritual. Quando nós começamos a adorar, quando nós começamos a declarar quem Deus é, há um grande alvoroço no inferno. Porque algo vai começar a mudar na sua vida. Mas vai começar primeiro por dentro de você. Uma transformação, uma intimidade com Deus. Que você vai sentir vergonha de pecar. E depois tentar olhar para Deus, adorando, sendo que você ainda está com uma vida de pecado e não pediu perdão. Aí é o iniciozinho que começa a mexer dentro de nós. O início que quando você está começando a adorar, aquelas pipoquinhas que estão dentro de você, que às vezes fica, quando bota na panela quente, que pipoca tudo, quando você está com raiva, quando você está nervosa, que bota tudo para fora, você vai ver que quando você começa a adorar, você já vai ter o equilíbrio. Antes de abrir a boca para falar alguma coisa no seu nervosismo,
o Espírito de Deus vai te segurar e falar, ó, olha aí. E a gente vai começar a segurar. Esse é o início do verdadeiro adorador. Não mudou por completo, mas já está tendo o Espírito Santo de Deus já está colocando um freio dentro de nós. Entende? E você vai caminhando nessa adoração, colocando sempre Deus em primeiro lugar. Por quê? Porque toda vez que você começa a adorar, que você entra em adoração, toda vez que você vai nessa vida nossa de caminhada, você vai tropeçar com muitos inimigos, no reino físico e no reino espiritual. Quando aparece um no físico, porque no reino espiritual já está assim. E são as pessoas que você menos espera, que vai tentar te desviar da adoração, desviar da presença de Deus. E se nós não tivermos discernimento, nós vamos sendo levados devagarzinho, porque o diabo não apresenta para a gente com aquele chifre, com aquela espada. Ele vem devagarzinho, bonitinho, para a gente não desconfiar. Então, te cuide. O que é que está tentando te desviar da presença de Deus? Entende? Quem é e o que é? Tenha que ter discernimento, porque não vem. Ele vem bem bonitinho, apresentando bem bonitinho para nós. E vai desviando aos pouquinhos, até nos esfriar por completo. Entende? Agora, ele diz assim, do 10, Deus nolo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas prescruta, até mesmo as profundezas de Deus. Quando você está em Espírito, você consegue discernir. Porque qual dos homens sabe coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. O que ele quer dizer? Por exemplo, eu estou aqui com a Margarete na minha frente. Eu já conheço a Margarete, já tem uns 2, 3... Quantos anos, Margarete? 5 anos. Que eu vejo a Margarete, ela vai nos congressos, ela vem aqui. Mas eu não conheço a Margarete. Eu conheço a casca aqui, ó, da Margarete, a casa dela. É isso que ele está dizendo aqui. Ó, porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão seu próprio espírito, que nele está. Seu próprio espírito que nele está. Então, a Margarete não é essa que eu estou vendo. Isso aí é uma casa onde a Margarete habita, vive, né? Então, o homem não sabe das coisas do homem, senão o seu próprio espírito que nele está. Assim também as coisas de Deus. Ninguém as conhece, senão pelo Espírito. Entende, Margarete? Entende, amados? Então, o teu espírito está dentro desta casa. Então, eu não te conheço. E vou conhecer um pouquinho se eu for conviver com ela, morar com ela, ficar assim uns 3, 4 meses, até um pouquinho mais. Comer, dormir, conviver de manhã até a hora de dormir. Eu vou ver, eu vou conhecer a Margarete e vou saber como é que está funcionando em espírito ou se funciona só na carne. Entende? É aí, é na convivência que nós vamos saber. É no espírito ou é na carne? Eu só vou conhecer no Espírito. O verdadeiro eu.
dela. É no Espírito, porque está oculto, escondido de nós. Ninguém me conhece, a não ser o próprio Espírito de Deus que me conhece. Porque vocês não vivem 24 horas comigo. E nem eu vivo com vocês. Entende? Então, por isso que Paulo fala algo muito profundo aqui. O próprio Espírito que nele está. Assim também, as coisas de Deus, ninguém as conhece senão o Espírito de Deus. E o que eu acho interessante aqui, que quando Jesus disse que nós deveríamos adorar em espírito, porque é no espírito é que eu vou mais além para conhecer a Deus, é no espírito. Então, quando eu entro em adoração, que é a linguagem de Deus, que é o que Deus ama, é o que Deus nos criou, foi para isso. Então, Jesus disse, é no espírito que temos que entrar na presença de Deus. Adorar a Deus em espírito. Então, ele promete para nós que quando nós adoramos em espírito, nós vamos conhecê-lo, como ele é. Começamos a adoração aqui. E eu comecei no cântico, cantando, e de repente, eu pude contemplar a presença do Senhor. E aquilo encheu todo o meu ser de regozijo. Eu tinha vontade de falar, de pular, de cantar, de correr. Falei, irmã Neiva, vem para cá, você está perdendo algo muito tremendo aqui na frente. Eu estou desfrutando sozinho, vem para cá. Vem você para cá. Por quê? Porque eu entrei no Espírito. Eu pude contemplar a glória de Deus. Eu pude sentir a presença dele me enchendo por completo. Então, as pessoas que chegam depois e vê, nós estamos praticamente embriagados, cantando, adorando, não sabemos nem o que estamos falando, mas, sabe, uma embriaguez do Espírito de Deus, e chegam outros que não estão embriagados. E falam, é louco, é doido. Estamos de joelho aqui, sabe, chorando na presença de Deus, beijando os pés de Jesus, sentindo a carícia dele sobre nós. E de repente, as pessoas chegam e falam, mas para que tem que chorar? Eles não estão entendendo o que nós estamos vivenciando naquele momento. Entende? Por isso Paulo diz aqui. Ele diz que, ora, o homem natural não aceita, o 14, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucuras. Mas é verdade. As pessoas acham que a gente está louco. A minha neta fala assim, ô vó, quando você morrer, eu acho que antes de você morrer, você já está no céu. Eu falei, mas por quê? Você só vive orando? De noite, porque quando ela sai da casa dela e vai lá para casa, ela dorme comigo na cama, né? De noite, você deita com a gente, daqui a pouco a gente procura você, você está de joelho lá orando, né? Aí, vó, vem aqui, vó, eu estou com medo, vem dormir. Aí eu deito um pouquinho com ela, daqui a pouquinho ela dormiu, eu vou de novo orar. De madrugada você está orando também de joelho. Você só vive pertinho de Deus todo o tempo? Acho que antes da senhora morrer, já respirar, já está lá no céu. Eu falo, ai, glória a Deus, tomara que Deus ouve a tua palavra, a tua voz. Sabe, queridos? Então, ela fala, mas vó precisa de tanto? Precisa tanto? Então é loucura. Para as pessoas que não conhecem, não estou falando no caso dela, porque ela crê. Mas se as pessoas que vê a gente orando, mas não é que nós estamos orando. Aliás, eu até esqueço de pedir. Não gosto de pedir.
Eu falo, Senhor, tu já sabe de tudo que eu preciso, mas me dê essa chance, a oportunidade de te adorar. Me dê essa chance, a oportunidade de ficar bem pertinho de você o tempo inteiro. Eu não estou com vontade de pedir, estou com vontade de amar. Eu estou com vontade de estar na tua presença. Sabe por quê? Porque no mesmo instante que eu entro na presença de Deus, que algo começa a acontecer dentro de mim, que eu não sei explicar o que é, mas é bom demais. É coisa gostosa demais. Eu sinto a mão de Deus. Eu sinto a presença do Espírito Santo de Deus ali me envolvendo, me aquecendo, sabe? Então é uma coisa assim tão boa, tão gostosa, tão maravilhosa, que eu falei, agora eu entendo, Senhor. O que tu falaste? Que aquilo que Deus preparou para nós, lá no céu, nem olho viu, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Aqui um pouquinho só que nós entramos na presença dele, entra uma coisa assim gostosa, um amor, uma coisa que tira a gente dessa vida. Você não pensa nas dificuldades, você não pensa em dinheiro, você não pensa em filho, não pensa em marido, não pensa em ministério, pensa em nada. É só a presença dele. E é bom demais que você não quer mais voltar para cá. Então, se já aqui na terra, nós já podemos desfrutar dessa coisa gloriosa, maravilhosa, imagina o que Deus preparou, tem preparado para nós lá no céu. Não tem palavra. Você é professor de português, é? Que palavra que a gente fala? É bom? É gostoso demais? O que é? Tem alguma palavra que possa dizer? É maravilhoso? Não é maravilhoso? É mais do que maravilhoso? É mais do que bom? É algo que não tem palavras para nós explicarmos o que é. É só você experimentar para saber o que é que eu estou falando. Entende? Paulo experimentou. E Paulo pôde falar aqui, mas muitas pessoas leem isso aqui e não entendem. Porque nunca desfrutaram deste amor lindo e maravilhoso. Nunca desfrutaram do perfume, da presença do Senhor, quando Ele passa, exala aquele perfume, nunca desfrutou da presença do Senhor juntinho de nós. Então não pode falar uma coisa que nunca desfrutou, eu também não posso falar de uma coisa que vocês não vão entender. O que as pessoas não vão entender é só experimentar, vivenciar. Entende? E é isso que Paulo está falando. Nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi feito, dado gratuitamente. O mundo não sabe o que é isso. O mundo não vai desfrutar disso. Mas nós já podemos desfrutar. E se nós não estamos desfrutando da presença do Senhor, é nós buscarmos o Senhor em adoração. Não é difícil. Se você determinar. Se não determinar, é muito difícil. Se determine. Eu quero, eu preciso. Então não é falar palavras. Disso também falamos, não em palavras ensinada pela sabedoria humana, mas ensinada pelo Espírito e conferindo coisas espirituais com espirituais. É tremendo demais, gente. Quando você começa a conferir, você está buscando e, de repente, o Espírito de Deus vem e traz a revelação para você. Sabe? Aquilo te dá um gozo, uma satisfação. E é por isso que ele diz, o homem natural não entende isso. E o que nós estamos vendo hoje, a igreja tão cheia de tradições,
tão cheia de religiosidade e pobre em espírito. Uma pobreza, uma escassez do espírito. Por isso a igreja está doente. A igreja não consegue crer no poder maravilhoso de Deus, neste Deus que está no meio dos vulcões, dos furacões, do maremoto, este Deus que tem poder para mandar chuva, granizo, esse Deus que tem poder para abrir o mar, este Deus tem poder para curar câncer, para curar sua dor de cabeça, para curar suas feridas, esse Deus tem poder para ressuscitar mortos, este Deus tem poder para resolver as suas causas, mas tudo está dependendo de nós crermos não de boca para fora, mas de coração. Mas como eu vou crer numa pessoa que eu aceitei, mas não conheço? Não conheço. Vivo distante dele. Vivo longe, não estou em sintonia com ele. Perdi a sintonia. Sabe o que eu quero dizer com sintonia? Se você vai de carro, liga teu rádio e sai enquanto você está ligando aqui, perto de São Paulo, você está escutando o programa, mas conforme você vai se distanciando de São Paulo e vai para o interior, vai perdendo a sintonia, a voz vai perdendo, você já não vai escutar mais. Quando nós nos distanciamos de Deus, perdemos a sintonia e não conseguimos mais ouvir a Deus. Aí queremos ouvir a Deus. Qual a forma de ouvir a Deus? Eu vou atrás de profeta. E quer fazer dos profetas de Deus um cartomante. E Deus às vezes não quer falar e não fala. Na hora que ele não quiser falar, ele quer que nós venhamos a exercitar fé nele, que é poderoso para nos segurar pela mão e nos levar em segurança. E eu duvido, se você não exercitar a fé, se Deus não vai fazer a obra na sua vida. Ah, faz. Eu conheço esse Deus que eu estou falando. Ele ainda é Deus. Ele não morreu, ele está vivo. Não caducou, não ficou velho. É o mesmo Deus que tem poder de segurar todo este universo, que tem poder de fazer todas as rotações dos planetas, ele tem poder de segurar tudo. É esse mesmo Deus que tem poder de te tocar agora e transformar, se você der espaço e se você realmente quiser crer, se jogar no colo dele, nos braços dele. Falar, Senhor, eu creio. Mesmo que eu possa estar vendo as circunstâncias contrárias, as diversidades, mas eu creio no teu poder que tu podes. E vai contra a diversidade, e vai adorando, e bota a diversidade lá no chão, e vai adorando, porque o Senhor vai se levantar. Ele se levanta com uma força poderosa. Ele se levanta e ele vem ao seu favor quando você toma uma atitude, uma decisão. Mesmo que venha as adversidades da vida, você não olha para a adversidade, você despreza a adversidade e você vai que vai na presença do Senhor, adorando e buscando, tendo esse relacionamento, essa comunhão e confessando que Ele é o Senhor, que Ele pode e que você confia nele. Quero ver. Glória a Deus, aleluia, porque o Senhor vai se levantar com o seu braço poderoso, o seu braço forte, e Ele vai vir lutar ao seu favor e te dar vitória. Depende de nós. Depende de nós, queridos. Entende? Por isso que o homem natural não aceita as coisas do Espírito. Fica sentado vivendo a sua vida de conforto. A zona de conforto. Tá bom para mim do jeito que tá tudo bem. Então fica na sua zona de conforto, de braço cruzado. Porque se Deus tem um chamado para você, o nosso chamado que Deus nos chamou foi para sermos adoradores e buscar Ele em espírito e em verdade, fica com o braço cruzado na zona de conforto. Porque se Ele tem um chamado para você, dele no instantinho vai puxar a corda, vai jogar um laço assim, começa a puxar.
Quando o negócio estiver feio, não é que Deus quis fazer isso. Você que quis que Deus fizesse isso para chamar você bem pertinho dele. Teu lugar é aqui. É aqui. Então nós ficamos, de repente, zombando de Deus. Deus já nos colocou no lugar e a gente quer ficar aqui. Então Deus joga aquele laço assim, puxa, teu lugar não é lá, é aqui. E nos coloca aqui. Mas para chegar aqui, passa por alguns desertos, passa por alguns estreitos, mas nós que provocamos muitas vezes a Deus, porque queremos ficar na zona do conforto. Está tudo muito bom, não estou precisando de nada, está tudo dando certo. Pois essa hora que eu quero dizer, meu querido, minha querida, é hora de ficar na presença do Senhor, no trono do Senhor, prostrado nos pés dele, porque o inimigo está doidinho para ver uma frestazinha para ele jogar a espada, a flecha. Entende? E enquanto nós estamos na presença do Senhor todo o tempo, nos alegrando, porque nós nos alegramos. Quando nós descobrimos isso, nós nos alegramos no Senhor, em desfrutar dEle. Nos traz alegria, nos traz paz e segurança. Nós fechamos as brechas. Nós queremos criar um altar dEle dentro de nós. E está todo o tempo na presença dEle. E quando você aprende a tocar no coração de Deus, uma alegria invade o teu coração, que nada te tira do sério. Amém? Então o homem natural não aceita as coisas espirituais, ele não entende isso, é loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Está vendo você passar por todos os apertos e você está calmo, tranquilo. Todas as adversidades, você está calmo, tranquilo. Como é que o homem vai entender? Está tudo louco. Está desse jeito, eu já escutei muitas vezes. Está cantando por quê? É porque eu canto, porque eu amo a Deus. Você não tem motivo de cantar? Ah, tenho motivo de cantar, sim. Eu tenho motivo de cantar. Tem pessoas que acham que não precisa cantar. Não precisa adorar. Entende? Os nossos próprios parentes. Imagina, está cantando, está adorando, por quê? Com a situação financeira desse jeito, assim desse jeito, com os filhos assim desse jeito, com não sei o que desse jeito, com o ministério. E o que tem? Quem vai cuidar disso não sou eu. Ele lá, ó, o meu patrão, aleluias. Nós temos mais é que adorá-lo todo o tempo, buscar todo o tempo, amar todo o tempo. E deixa que ele vai resolver todas as coisas. Enquanto nós estamos ocupados adorando o Senhor, nos misturando com os anjos, o Senhor se ocupa em cuidar das nossas causas. Amém? Glória a Deus. Por isso que as pessoas lá acham que nós somos loucas. É tudo loucura. Como é que pode fazer isso? Eles não entendem, porque não sabem, ainda não conseguiu se mover no Espírito. Então aquela paz do Espírito Santo de Deus ainda não entrou no coração deles. Entende, queridos? Agora, o Senhor tem falado isso conosco, usou Paulo para escrever isso daí, e nós temos experimentado isso em meio à adoração. Temos ou não temos? Amém. Quando nós entramos em espírito. Amém? Por isso que as pessoas chamam você de louca, não tem importância. Sou mesmo louca por Jesus. Glória a Deus. E o Senhor, então, ele diz assim, pois quem conheceu a mente do Senhor, que possa instruí-la? Nós, porém, temos, não vamos ter, temos a mente de Cristo. Amém? Então, queridos, duas coisas que eu quero deixar bem clara para vocês nesse texto antes de encerrar. Temos que buscar com todas as forças que nós temos no nosso coração a adorar a Deus com tudo que temos, como diz no Salmo 103. Tudo que temos e possuímos, adorar a Deus. Outra coisa, a vida
não tem sentido sem Jesus. Sem Jesus, a vida não tem cor, não é colorida. Sem Jesus, a vida não tem cor, não é colorida. É preto e branco. Sem Jesus, a vida é preto e branco. Entende? Então vamos viver uma vida de cores, alegre, cheia da unção do Espírito Santo de Deus. Então busque esse Jesus, mas não só de falar, mas de viver com Ele e Ele viver com você. Então, o propósito de Deus aqui na terra vai se cumprir na sua vida, porque você vai ser cheia, completa, completo, sabe, de Deus. E uma vagazinha dentro de você vai ter lugar para o inimigo. Somente o trono de Deus. Amém? Amém e amém. Vocês entenderam bem? Então vamos colocar em prática, em nome de Jesus. Amém? Porque eu tenho conhecido muitos crentes aí, 30 anos crente, 40 anos crente, que estão vendo a mesma vidinha desde quando aceitou Jesus. Não. Tem que haver mudança. Tem que haver mudança e transformação na sua vida para que as pessoas, seus vizinhos, seus parentes, seus amigos vejam em você a luz de Cristo e a alegria dentro de você. Amém? Então, em nome de Jesus, eu profetizo sobre a sua vida que você vai ser mudado e transformado de dentro para fora, a partir de hoje. Amém? Vamos nos colocar de pé, em nome de Jesus. Pai, nós te exaltamos, estamos alegres, felizes com o Espírito Santo de Deus que tem nos ensinado. Sabe, Espírito Santo, às vezes tem coisas que é difícil para nós, porque a maior parte da nossa vida nós vivemos na carne. Mas a partir de hoje, Espírito Santo de Deus, nós queremos fazer uma aliança contigo, clamando pelo poder que há no nome de Jesus, que tu venha nos ajudar, nos ensinar a nos mover no Espírito. E nós prometemos que vamos nos esforçar, Espírito Santo de Deus, nesta caminhada, amando e adorando a Jesus, até que realmente entramos nessa dimensão do Espírito, com a tua ajuda. É o que nós te pedimos, pelo poder que há no nome de Yeshua HaMashiach Ben Elohai, Jesus Cristo, Filho do Deus vivo. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Aleluias. Amém.